Olá, bom dia! Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar o nosso dia, né? Sábado, dia gostoso, dia de preparar o nosso coração, aliás, preparar o corpo para o descanso e preparar o coração para a adoração. Dia de adorarmos o Senhor, tem isso em mente, né? Meu nome é Pastor Baianinho, conhecido como Pastor Baianinho da Igreja Presbiteriana de Castanheira. E é com muita alegria que eu quero trazer e continuar trazendo uma mensagem de Deus para nós, nesse tempo tão difícil, né? Nós falamos segunda-feira, começamos a segunda espantado, tendo a certeza de que nós iremos morrer, segundo Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28, é o qual nos norteou até aqui. O escritor de Hebreus vai dizer que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E antes que a morte chegue, nós precisamos viver bem. Marido, esposa, filhos, servos, patrão. Nós precisamos, não importa quem somos ou o que nós fazemos, precisamos viver bem, para a glória de Deus. Terça-feira, nós falamos que Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário, foi suficiente para trazer ao nosso coração graça, para trazer no nosso coração a capacitação para poder dizer não ao pecado. Lembramos de Efésios, capítulo 4, verso de número 25, né? Que fala que nós precisamos abandonar o pecado juntamente à prática dele. Falamos também que nós precisamos aguardar Jesus para a salvação. Olha que interessante. E como é que nós precisamos aguardar Jesus para a salvação? Vivendo vida reta, justa, santa e honesta em meio a uma geração pervertida. Falamos também que Jesus está voltando e Ele deseja levar-nos àquele que perseveraram até o fim para desfrutar da eterna salvação. E hoje eu quero, já com o caminho traçado, lembrar você de algo fantástico. Este caminho aqui encerra. Lá no verso de número 27, vai dizer que assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois da morte, a Bíblia Sagrada diz que vem o juízo de Deus. Hoje nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, aquele que defende a nossa causa. Mas, quando nós fecharmos os olhos, nós prestaremos conta àquele que de fato morreu por nós. Por isso, e por causa disso, eu quero te lembrar, se você está vivendo como se nunca fosse morrer, querido, você precisa prestar atenção, porque um dia nós estaremos frente a frente com aquele que é hoje o juiz, que será amanhã o juiz. Portanto, a Bíblia disse que depois disso, depois da morte, vem o juízo. Ou seja, desfrutaremos do céu de Deus. Desfrutaremos do céu de Deus se estivermos vivendo vida reta, justa, santa e honesta em meio a essa geração que está fadada ao fracasso por causa dos seus contínuos pecados. Nós precisamos, eu e você, começar a desfrutar da bênção aqui na terra, fazer morrer em nós a nossa natureza pecaminosa, para viver para a glória de Deus. Está na hora do marido entender que a esposa é um bem que Deus deu a ele, e os filhos são herança de Deus, por isso nós precisamos amá-los, precisamos guardá-los, nós precisamos protegê-los. Está na hora do patrão começar a respeitar o seu servo respeitar o seu patrão. E que juntos eles sejam justos. Está na hora de filhos começarem a honrar os pais. Porque certamente prestaremos conta ao Senhor de tudo que fizemos, de tudo que falamos. Muito breve. Portanto, desfrutarão também
desfrutarão do inferno, desfrutarão da pior coisa em que o homem pode desejar. Aqueles que não estão vivendo de acordo com esta palavra, aqueles que estão vivendo de acordo com o seu coração, que a Bíblia o chama de enganoso, daqueles que pensam que as obras salvam, daqueles que pensam que podem viver de qualquer maneira e fazer segundo o bem que lhe apraz. Portanto, o texto diz que não. O texto disse que desfrutarão do céu apenas aqueles que perseverarem, guardarem até o fim. Mas também gozarão do inferno aqueles que não viveram para a glória de Deus aqui na terra. Há um pensador, um teólogo, ele que disse que Deus não levará para o céu aqueles que não se renderam a Ele na terra. Portanto, João vai dizer isso, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Lá em João 3,16, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas lá em Apocalipse, ele vai trazer para nós uma triste mensagem. Ele vai dizer para nós que ficarão fora do reino de Deus, aqueles que não viveram para a glória de Deus, andarão em tribulação, serão lançados no fogo de enxofre, aqueles que não viveram para a glória de Deus. Ficarão fora os cães, os assassinos, os impuros, os beberrões, os mentirosos. Ficarão fora aqueles que em vida não renderam ao Senhor como Salvador. Hoje é sábado, a semana se passou e Deus nos deu a oportunidade de saber que Ele reina. E se Ele reina, nós podemos curvar perante o seu reinado e dizer: Tu és o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Rei. Eu quero orar por você, pedindo que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa e abençoe também a sua família. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, graças nós te damos por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Agora que estamos diante da tua palavra, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude sempre. Ajude-nos a caminhar, ó Deus, nesta caminhada, nessa jornada, sabendo que no Senhor todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, ele não é vão. Queremos santificar a nossa vida. Queremos exaltar o Senhor na beleza da sua santidade. Nós fazemos isso em nome daquele precioso Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom final de semana para todos.